Olá, boa noite. Olá, boa noite. Cacá, já vou te chamar. Hoje entrevista com Cacá Rossetti. Olá! Tudo bem com você? Tudo ótimo. Melhor agora, Anne. Saudades de você. Faz tanto tempo que a gente se conhece, mas ao mesmo tempo faz tanto tempo que a gente não se vê, não é? Exatamente. Então Você me conheceu, eu tinha 21 anos, foi num teatro, que não poderia ser num lugar diferente, né, Cacá? Eu te conhecer dentro de um teatro, você totalmente criado dentro de um teatro, né, do Café Colômbia, que acho que era de todas as terças-feiras que tinha teatro lá, eu não lembro isso. eu não lembro também. Eu não lembro também, porque na época, como você disse, faz 21 anos, eu era uma criança. Eu agora Eu estou com também. 20, eu agora estou Não, com eu tinha 29. 21 anos. Eu, agora eu estou com 29 anos. Então eu era uma criança na época, né? Então vamos falar dessa sua fase de criança aqui, ó, para as pessoas que estão entrando aqui, uma boa noite aos meus web espectadores, eu chamo eles, né, que estão aqui, que dispõem um minuto do tempo deles para vir aqui assistir, fazer a pergunta a todos os entrevistados, que excepcionalmente foi hoje de segunda-feira, mas sempre é de terça, que todo mundo vai ver depois lá no YouTube toda a entrevista completa com esse gênio que hoje vai falar sobre o amor à cultura e à arte, que o nosso país precisa tanto disso, né, Cacá? É verdade. Então eu quero agradecer esse convite, estou com você depois de tanto tempo. E é verdade, eu acho que a cultura, a arte, eu acho que é o que faz a identidade de um país. Eu acho que um grande país, ele só se faz e só se cria quando você tem um projeto cultural importante, que passa, evidentemente, também pela questão da educação. Se você pegar, quando você lembra dos países, você lembra, na realidade, dos seus grandes artistas. Então, se você pensa na Inglaterra, você vai pensar no Shakespeare. Se você pensar na França, você vai pensar no Molière, no Balzac, no Flaubert. Quando você pensa no Brasil, nós temos e tivemos artistas extraordinários, grandes escritores, como Guimarães Rosa, como Graciliano Ramos, grandes músicos e compositores como Noel Rosa, contemporâneos como Chico Buarque, como Caetano, como Villa-Lobos, não é? Um gênio da música, como Tom Jobim. Então, eu acho que isso que cria a identidade do país, é isso que cria realmente a, são essas pessoas que pensaram o Brasil não de uma maneira teórica, de uma maneira, vamos dizer, acadêmica, mas que pensaram o Brasil dentro da sua plenitude, da sua beleza, da sua criatividade, da sua poesia, do seu sonho, né? Já que o seu programa tem a palavra sonho, né? Quer dizer, a arte, na realidade, eu falo especificamente do teatro, que é a minha área, no fundo, nada mais é do que a materialização dos sonhos, das utopias e das fantasias humanas. E isso, eu acho que é um alimento para o ser humano tão importante quanto o ar que a gente respira, tão importante quanto o alimento que nos nutre, quanto a água que mata a nossa sede. A arte, ela é o alimento do nosso espírito, do nosso vir a ser, da nossa possibilidade de sair da mesquinhez do cotidiano, que todos nós vivemos, né? Essa coisa
de pegar trânsito, de pagar o boleto no banco, de brigar com não sei quem, enfim, esse tipo de coisa. E a arte nos coloca num outro patamar de vida, num outro patamar de possibilidades. De sabedoria também, né? De sabedoria, de Que aprendizado. Isso. É porque eu acho fundamental falar dos sonhos, sonhos de criança. Quando eu comecei a falar do meu programa, as pessoas achavam que era aquele sonho de dormir, de sonhar, sabe? Aí eu falava, não, é o sonho, aquele sonho que você vem já com. É um dom. É um dom dado que a gente não sabe explicar o porquê a gente tem facilidade para fazer alguma coisa. Né? O ator ele tem facilidade em reconhecer o personagem, interpretar o personagem e decorar o personagem. O diretor ele tem a inteligência de entender todo o processo e dirigir todo esse processo a todas as pessoas que estão envolvidas dentro de teatro, cinema ou TV. Então, assim, quando eu pergunto se ser diretor, ator, teatrólogo era o teu sonho de criança, Cacá? Então, eu me apaixonei pelo teatro muito cedo, porque é, eu estudei num colégio aqui em São Paulo, que era um colégio estadual, chamado Colégio de Aplicação, que era um colégio incrível. Foi assim o primeiro colégio experimental aqui da cidade de São Paulo. Era um colégio que foi fundado principalmente pelos professores da Faculdade de Filosofia da USP. Então, era um Nossa. colégio que tinha, além das matérias tradicionais, né, que todo colégio tem, né, o português, história, matemática, etc., tinha um enfoque muito grande nas artes e nas humanidades. Então, eu tive um contato muito cedo com o teatro, porque nós tínhamos aulas de teatro, e não apenas aulas de teatro, mas nos levavam para ver espetáculos de teatro. Olha que Então, eu, bom. então, eu muito jovem, ia assistir espetáculos, que eu também poderia ver, que eram espetáculos até proibidos a 18 anos na época, mas eles conseguiam colocar a gente. Então, através do colégio, eu tive essa possibilidade de ter o contato com essa arte maravilhosa e ancestral que é o teatro e, consequentemente, me apaixonar pelo teatro. Até porque também nós também fazíamos montagens, aquelas montagens escolares, Uhum. evidentemente, mas você tinha essas aulas de teatro, você fazia praticamente teatro e você ia ao teatro. Teatro. Então, isso é uma coisa fundamental que, infelizmente, cada vez mais no ensino brasileiro que se deteriora as artes, não só o teatro, mas a música, a literatura é muito desleixada, é muito deixada de lado. Na realidade, quando você tem o ensino de arte na escola, não é só para formar artistas. Na realidade, da minha turma, poucas pessoas seguiram a carreira artística. Muitos são economistas, advogados, donos de loja, enfim, os mais variados. Mas você, pelo menos, formou público. É importante formar público, porque você fala assim, no Brasil as pessoas leem pouco. É verdade. No Brasil há pouco público do teatro. É verdade. Mas justamente porque é necessário justamente um trabalho de formação do público. Você só adquire o gosto da leitura se você tem um incentivo, se você tem um contato na escola com grandes autores, com grandes clássicos. Você só cria o hábito e o amor ao teatro, quer dizer, a vontade de ir ao teatro, se você tem esse contato com boas peças. Então é isso também, falta isso também. Não é só a formação do artista, é a formação do público. Você não pode querer que uma pessoa tenha um gosto mais sofisticado, mais
mais exigente, Apurado. mais apurado, você não teve contato com isso. É uma coisa que você forma. Olha, deixa eu falar uma coisa. Se você compra qualquer eletrodoméstico, se você comprar um liquidificador hoje, você vai ter um catálogo de 300 páginas para aprender a usar o seu liquidificador. Agora, se você na escola não tem um catálogo para apreciar a obra do Beethoven, ou a obra do Shakespeare, ou a obra de um Guimarães Rosa, é uma coisa que também se aprende, é uma coisa que também se toma gosto. Então você começa a amar rapidamente o seu liquidificador, mas você muitas vezes não conhece o Beethoven e, portanto, não ama o Beethoven ou o Shakespeare porque você não teve a possibilidade de ter o A catálogo. intimidade, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que, porque eu falo também do sonho de criança desse ponto. Porque os pais, é muito importante os pais perceberem o dom que a criança tem e colocar. Independente se ele vai exercer essa profissão quando crescer. Claro. Mas a criança já vai ter uma referência em luta, em esporte, em dança, em canto, em teatro. Alguma coisa aconteceu em alguma coisa, em alguma fase da família, ele já vai estar apto e já vai ter uma profissão para sim poder pagar a faculdade no que ele vai ter realmente vontade de ser na vida. Não vai estar uma pessoa tão despreparada como é os adolescentes. O que eu vou ser? O teste de aptidão com 15 anos, às vezes, tem profissões que você já é um velho. Não dá mais para você entender o que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar, né? Não só entendi, como concordo inteiramente, porque, na Porque os realidade... países subdesenvolvidos, eles injetam tanto a cultura e o esporte na criança, a música, o teatro, o cinema, tudo. Olha as grandes celebridades que existem em todo esse mercado artístico, não é? Que a pessoa não precisa se formar em matemática ou em medicina Claro, para ser alguém na vida. claro. Não, e com certeza, isso que você está falando e que eu concordo inteiramente, faz parte da formação do ser humano na sua totalidade. O sujeito pode ser um médico. Ele será um médico melhor se ele tiver lido Shakespeare, se ele tiver ouvido Beethoven, se ele tiver tido contato com a obra do Van Gogh, se ele tiver frequentado museus, se ele tiver lido obras importantes da literatura, se ele tiver visto filmes de bons diretores, de bons atores. Então, é a formação do ser humano total, é o ideal, no fundo, é o ideal renascentista, não é? Sim. É o que os renascentistas queriam, não é? Não que E a todo mundo vá criança, ser um quando Leonardo, ela... não que todo mundo vá ser um Leonardo da Vinci na vida, mas Sim. é bacana quando você tem um sujeito que pode ter uma profissão totalmente diferente. Ele pode ser médico, pode ser advogado, pode ser dono de uma loja de armarinhos, pode ser dono de uma borracharia, pode ser um milionário que vive de rendas, não importa. Mas se ele tiver essa formação humanista e artística, ele seguramente será um ser humano mais completo, Melhor. seguramente será mais feliz, porque vai ter a possibilidade de fruir essas joias que a humanidade produziu. A humanidade, o ser humano é terrível por um lado e é maravilhoso e mágico por outro, e produz coisas maravilhosas, mas não produz só coisas maravilhosas do ponto de vista tecnológico. A gente está falando, por exemplo, agora num aparelhinho, num smartphone, né? Que é maravilhoso, é uma invenção genial do ser humano. O antibiótico é uma invenção maravilhosa do ser humano. Mas as invenções imateriais, a música, o teatro, a literatura, as artes plásticas, Que humanizam a gente, né? exato, e são expressões mágicas e maravilhosas
do lado incrível que o ser humano tem de criar a partir da imaginação, a partir do sonho, a partir da fantasia, a partir da utopia, coisas lindas e maravilhosas. E abrindo todo essa imensidão da mente que a cultura faz desde pequena, que daí também, ai, nossa, mas eu vou fazer medicina, mas eu tenho que estudar. Aí, nossa, você vai começar a estudar, além de medicina, tudo isso que a gente falou até agora, é muita loucura. Então, assim, se desde pequeno você ia conhecendo parte por parte, estudando parte por parte, isso vai aflorando tudo dentro de você e fazendo você ampliar os seus horizontes até dentro da sua profissão. Exato. Faz a mente ficar maior, né? Como assim, você não vai pensar só 4%, você vai chegar a 5, 6, 10, 15, sei lá quantos por cento. Exato. E além disso, quer dizer, toda a criação artística em qualquer área, no teatro, na música, nas artes plásticas, em primeiro lugar, ela nos dá prazer. E é um prazer que só ela pode nos dar, que nenhuma outra forma de prazer nos dá. Quer dizer, você ir a um concerto e ouvir bons músicos, você ir a um museu e ver obras de arte de grandes artistas, você ir ao teatro e assistir uma peça com bons atores, um bom texto, você ir ao cinema e assistir a um filme de um grande diretor com grandes atores, quer dizer, são experiências que exatamente transcendem o nosso cotidiano e que tornam a vida melhor, tornam a vida prazerosa. Eu acho que, antes de mais nada, muitas vezes os adolescentes se afastam da literatura, do teatro, não sei o quê, porque muitas vezes pegam professores que fazem aquela coisa de obrigação de trabalho escolar, aquela coisa, e que não despertam exatamente o prazer da leitura. Eu, por exemplo, li Machado de Assis com 12 anos, 13 anos, e aquilo me deu um prazer enorme ler o Machado de Assis. Por quê? Porque é muito bom, porque é um prazer estético, é um prazer não era uma obrigação de fazer o trabalho escolar sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro. Aquilo, em primeiro lugar, eu tive o prazer da leitura, de ter o contato com esse grande autor, com essas grandes ideias e com essa grande obra. Que isso que é importante na vida, né? Que, aliás, que também é muito importante o teatro, fazer o teatro na vida das pessoas, para elas se desenvolver melhor até de comunicação com as pessoas, né, Cacá? Exatamente. Desenvolve um lado da mente do ser humano que as pessoas, por não quererem entender, elas não se aprofundam nisso e não entendem qual é a profundidade do teatro na vida das pessoas. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Agora, só fazendo um pequeno parênteses, porque é uma coisa que eu adorei, eu vou fazer um pequeno parênteses. A gente já está conversando aqui há mais ou menos uns 15 minutos, 20 minutos, não sei, e até agora você não falou uma coisa que eu adorei quando eu vi a chamada e quando eu vi alguns outros programas seus, porque eu sou seu fã e prestigio, e eu adoro quando você fala o seu bordão, pode-se dizer assim? Bom, explodiu! Exatamente, exatamente. Até agora eu estava assim louco para ouvir, porque eu adoro quando você fala. Repita, por favor. Bom, explodiu! Estamos aqui com Cacá Rossetti agora, esse gênio da arte mundial, que é um grande prazer. Eu estou muito orgulhosa de você estar aqui. Eu também estou muito feliz de te reencontrar e de estar aqui, porque você, além de ser uma excelente profissional, uma excelente entrevistadora, você é de uma simpatia, de um astral
maravilhoso. Isso eu lembro desde que te conheci, quando eu era criança, 20 anos atrás. Eu era uma Quando a criança. gente era bebê ainda, estava no prezinho. Eu era de calças curtas ainda, andava de calças curtas, corria e tal. Sempre gostei muito de você. Esse seu bordão surgiu como? Como é que foi? Então, quando eu comecei o meu programa na UpTV com a Liliana Gonçalves, eu acho que do nada eu fiz assim, bum, explodiu. Aí ela tava dentro da cabine, assim, Aí eu falei, nossa, acho que ela não gostou. Tipo, aí depois que eu terminei, aí ela falou, nossa, de onde você tirou o boom explodiu? Eu falei, não sei. Aí ela já falou, então o próximo programa você já começa a falar, porque ficou um bordão muito bacana. E aí eu comecei a falar o boom explodiu. E eu vi que tinha pego mais ou menos o boom explodiu quando um conjunto de músicas fizeram uma música que até entrou na novela das 8 e eles colocaram o boom explodiu. Aí eu falei, Olha! opa, como que chama o conjunto? Sorriso Maroto. Sorriso Maroto. Aí Olha, que legal. eu não lembro o nome da música. Eu sei que a música é Olha, mas boom, explodiu. precisa cobrar royalties, precisa cobrar sua porcentagem, né? Ou só me dar uma entrevista já tá bom, Cacá. Tô feliz só de dar a entrevista só. E, bom, mas agora que a gente falou do meu bom explodiu aí, vamos voltar agora. Você que é o meu bom explodiu de hoje, que hoje é o seu dia de contar tudo. Vamos voltar lá atrás de quando você estava falando que você começou o teatro a entrar na sua vida, que graças à escola que você estudou, te deu esse prazer e essa linha de conhecimento teatral que hoje você tem hoje, que lógico que depois, no decorrer da sua vida, você foi se aprofundando mais, se especializando mais, ensinando tanta gente como você ensina hoje. Bom, eu quero saber qual é o ponto que você falou, não, eu vou ser diretor, eu vou entrar para o teatro e vou ser ator. Isso já na sua adolescência? Você trabalhou em outras coisas antes para realizar esse sonho? Ou a sua família te deu total apoio e base para você ir em frente na carreira? então, na adolescência, eu no colégio era muito ligado ao teatro, gostava muito de teatro. Então, como eu contei, eu fazia as peças escolares, ia assistir aos espetáculos que estavam em cartaz aqui em São Paulo. Quando eu fui fazer vestibular, naquela fase assim que você não sabe muito bem o que você vai fazer, eu tinha resolvido fazer vestibular para economia, imagina. Eu entrei no cursinho, eu estava na época era o terceiro colegial, né? Na época, hoje em dia é diferente, né? A divisão, mas eu comecei a fazer cursinho para estudar economia também. É bom Hã? estudar economia. É bom Não, é estudar ótimo. economia. É ótimo, é ótimo. Ainda Eu mais gosto. você que mexe com teatro, que economicamente tem que É, administrar não, é ótimo. tudo. É ótimo. Daí eu tinha resolvido estudar economia, eu fui fazer o Economia, aliás, que cursinho. está em tudo na vida. Até Não, para tudo. administrar a nossa casa, a É gente verdade. tem que saber economia. É verdade. É verdade. Aliás, a gente falou em educação artística, mas uma coisa que falta também nas escolas é a educação financeira. É, As que eu pessoas, tive com as os meus pessoas, pais. as pessoas não sabem cuidar do seu dinheiro. É. Tem muita gente que ganha uma fortuna e que está sempre no vermelho. Sim. Então, Não sabe educação financeira trabalhar o também dinheiro ao seu é uma coisa favor. que falta nas escolas. Bom, mas enfim, eu fui fazer vestibular para economia, comecei, mas é aquela fase que você está meio indeciso, você não sabe se você casa ou compra uma bicicleta. Essa transição assim da, da adolescência para a fase adulta é uma fase complicada Verdade. em todas as áreas, né? Na área profissional, na área afetiva, na área, enfim, em tudo, né? Você está passando de uma de uma Transição realidade para maluca. outra, praticamente. Exatamente.
Então, eu comecei a fazer o cursinho para economia, estava cursando o terceiro ano colegial. Daí, na metade do ano, eu fiquei com cachumba. Imagina, cachumba, que é uma doença, em geral, dá De mais em criança, criança. mas dá em adulto também. Eu fiquei com cachumba, né? Se fica Perigo, inchado, né? Que eu hein? fiquei com Sim. Eu tive dos cachumba. dois lados. Exatamente. Eu fiquei com cachumba, daí eu fiquei, sei lá, de cama umas 3 semanas, 4 semanas, enfim. E daí, nesse, nessa minha convalescência da cachumba, eu falei, quer saber? Eu vou fazer vestibular para comunicações. E fiz, daí eu mudei de cursinho, eu fui para o Equipe para fazer o vestibular para a ECA, para a Escola de Comunicações e Artes. Daí eu prestei o vestibular na ECA, entrei e comecei a cursar comunicações. Quando eu entrei na ECA, logo eu entrei no grupo de teatro do centro acadêmico. E comecei a fazer teatro dentro da universidade. A gente montava peças, viajava e tal. E daí, eu, dentro da ECA, optei por fazer artes cênicas. E daí já era um projeto que, de uma certa maneira, estava presente na minha vida desde os 10 anos de idade, mas foi nesse momento, vamos dizer, que ele se concretizou. Foi nesse momento que ele, que ele pegou no breu, como se diz. O seu sobrenome é Abreu Pegou no breu. e Se pegou. você não paga, nem eu, hein? Exatamente. Então foi um momento que pegou no breu. E daí, realmente, foi aquele momento foi aquele turning Deslanchou. point, o turning point, como dizem os Na americanos. Aquele momento verdade, de. bateu o sininho na sua cabeça e você falou, é isso. Exatamente. Em E vez a partir do daí, sininho da igreja, do casar, foi do teatro. Você casou com o teatro. exatamente. Casou com os Exatamente. palcos da vida. Exatamente. Exatamente. E daí, a partir daí, quer dizer, eu fiz o curso de artes cênicas na ECA e depois, naturalmente, ainda na ECA, eu criei, juntamente com a Maria Alice Vergueiro e com um outro ator, o Luiz Galizia, criamos o Teatro do Ornitorrinco, que é o meu grupo até hoje, né? Sim. Que é o grupo com o qual eu fundamentalmente fiz todos os trabalhos. Fiz um ou outro trabalho fora do grupo, mas fundamentalmente toda a minha trajetória, todos os espetáculos que eu dirigi e atuei foram com o grupo Ornitorrinco, uma série de espetáculos, os mais fortes, o Bu, Ornitorrinco, Canta Brecht Vai, Marragone, Sonho de uma Noite de Verão, O Avarento, A Comédia dos Erros, Scapino, Nem Princesas Nem Escravas, O Belo Indiferente, enfim, não vou ficar A comédia faz, dos erros, eu tive o fazendo prazer ali. de assistir. A comédia dos erros, eu cheguei a assistir. Legal. Que foi muito Então, engraçado. Que eu é até ia te a falar peça, sobre isso. a peça é uma das comédias mais divertidas do Shakespeare, né? E esse espetáculo é interessante porque esse espetáculo eu montei primeiro nos Estados Unidos. Eu fui convidado para montar esse espetáculo com um elenco americano no Festival Shakespeare de Nova York, o New York Shakespeare Festival, que é um teatro no Central Park, o Delacorte Theatre, e que durante o verão americano, né, na junho, julho e agosto, se faz montar grandes espetáculos de Shakespeare. Então, eu fui convidado para dirigir esse espetáculo lá, com o elenco americano. Inclusive, quem fazia a protagonista feminina foi a Marisa Tomei, que ganhou o Oscar, né, de atriz coadjuvante uns anos atrás. Enfim, um elenco incrível. E Estelar. depois exatamente. E depois eu recriei o espetáculo aqui com o meu grupo, com o Ornitorrinco, e foi uma temporada
de muito sucesso, ficou mais de 2 anos em cartaz aqui em São Paulo. Aliás, que todas as suas peças são, né? Agora você está atualmente com a Frida Kahlo, que ficou 5 anos em cartaz e agora você voltou com ela. Exatamente. Esse espetáculo agora, Frida Kahlo, que é Viva la Vida, que é de um autor mexicano contemporâneo, Humberto Robles, um grande dramaturgo, é o dramaturgo contemporâneo mais importante do México hoje em dia, mais montado no mundo inteiro. E pega essa personagem icônica, incrível, né? Que além de uma artista plástica extraordinária, ela foi precursora de uma série de questões do feminismo, da política, da liberdade, enfim, é uma figura que virou pop, apesar né? de tudo que ela passou, né? Porque a vida dela Tudo. foi uma loucura. Foi Era uma para ela loucura, ser a porque pessoa ela mais triste do mundo, mais depressiva, né? Sofreu de traição, sofreu acidente, teve problema com doença e mesmo assim ela sempre com a característica primária dela de roupas muito alegres, né? E usando o feminismo, ela não se julgava como feminista, mas ela lutava pelas causas e as mulheres se identificavam com ela nos retratos que ela pintava, os autorretratos, né? exatamente, basicamente autorretratos, exatamente. Ela sempre se colocava nas obras, exato. E nos últimos anos, talvez nos últimos 10, 15 anos, ela virou realmente uma figura pop. Você tem Sim, tudo da Frida Kahlo, você tem bonequinha, tem que canequinha, tem legal. lapiseira, tem tudo. Virou, é incrível, porque durante a vida dela, por incrível que pareça, ela vendeu só 3 quadros. Um foi comprado, um foi comprado na França por intermediação do André Breton, o pai do surrealismo, que a conheceu e que achou fantástica a obra dela, e dois foram comprados por um ator hollywoodiano, o Edward G. Robinson, que é famoso também, fez os Dez Mandamentos, o filme, né? Mas fazia muito papel de gangster. Pesquisem aí o Edward G. Robinson. Ele foi um grande ator e ele era um colecionador de arte. Ele comprou 2 quadros da Frida Kahlo por tipo US$ 100 cada um, que hoje valem Milhões. centenas de milhões de dólares, né? Mas ela, É. na vida dela, ela era casada com o Diego Rivera, que era um sucesso na, na sua época, é um sucesso até hoje, mas ela, hoje em dia, ultrapassou muito, né, a figura do Diego Rivera. E ela, hoje em dia, é uma coisa pop, que as crianças gostam, as crianças têm bonequinha de Frida Kahlo. Então, é uma personagem que virou pop, mas que ela traz questões assim extremamente interessantes, extremamente importantes, não apenas na sua criação artística, que é extraordinária, né? Mas exatamente na figura dela, de uma mulher artista, de uma mulher que trouxe reflexões interessantíssimas, que trouxe discussões interessantíssimas e que, com a própria vida dela, ela, ela é muito inspiradora hoje, em 2023, para milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, adolescentes, gostam e se inspiram na Frida Kahlo. Esse é o espetáculo que está em cartaz agora no Teatro Vivo, aqui em São Paulo. E eu achei muito importante a parte que eu li também da liberdade sexual dela, que apesar de ser poderia ter sido até reprimida pela traição do Rivera, que traiu ela até com a irmã dela e teve Com a irmã, filhos com a exato. irmã, né? Ela mesmo assim, ela começou a curtir homens e mulheres, ela se libertou disso em vez de se retrair, brigar, ou sei lá. E depois ela voltou ainda, entre essas brigas indas e vindas, a casar com ele de novo. Então, Exato. assim, ela era uma pessoa muito além do que até hoje a gente poderia ver que existe,
né? Ela era muito à Exatamente. frente do que ainda hoje poderia ser uma mulher. Exatamente. E todas essas questões que você levantou com muita propriedade, todas essas questões estão no espetáculo. É exatamente essa personagem incrível, rica, contraditória, maluca, genial, que o Sim. espetáculo, nessa peça que é escrita magistralmente pelo Humberto Robles, traz. Então, a peça é um sucesso. As pessoas realmente saem muito alimentadas com essas discussões e essas ideias que o espetáculo traz e que vem a partir dessa E a gente personagem. está falando aqui da Frida e a atriz que interpreta está aqui, olha, a Cristiane Tricelli Olha que está aqui. maravilha! As pessoas estão falando, Cris, você arrasa como Frida. Cris, um beijo. Eu vou assistir também você e prestigiar logo mais. Muita gente aqui elogiando muito, Cacá. Olha, um beijo para a Cris, que faz magistralmente a Frida Kahlo. E, bom, a Cris Você pode comentar aí também, viu, Cacá? As pessoas que você vê aí escrevendo alguma coisa, comentar o que as pessoas estão falando. Aqui, como o Beto ele falou, somos da geração do teatrinho Troll na TV. Bom, eu sou um jovem de 29 anos, como eu disse, então eu não me lembro dessa fase. Garoto. Mas eu li a respeito, eu li a respeito. Eu li a E o Beto respeito. ele também fala canto orfeônico também. Aí Olha, eu já. não, canto orfeônico tinha canto orfeônico, era uma matéria que tinha nos colégios, canto Ah, orfeônico, é nossa, isso eu verdade. não sabia. Ele Me deve ser conta. mais velho que eu estou com 29, ele deve estar com 30, 31, para lembrar dessas coisas. Ai, ai. Mas Então, um beijo para a Cristiane, que está aí nos prestigiando. Um beijo também para Renata Loinás. Olha, a caracterização também dela ficou fantástica, viu? Um beijo também a toda a equipe de caracterização da peça, que deve estar muito cenário, tudo muito fantástico. A gente não, realmente deve ir, deve se sentir lá no México, dentro da casa dela. exatamente. Não, e mais do que isso, ela serve, obviamente, não para todo o público, mas em alguns momentos, tem um momento que tem uma coisa direta com a plateia, ela serve tequila para a plateia, tequila da Ai, eu boa, vou! tequila da boa, Porque a Frida Teve bebia uma bem, né? época que ela teve até problemas com a bebida alcoólica, né? Ela teve praticamente durante a vida inteira, né? Ela gostava de De uma uma tequila, bebidinha. de uma bebidinha, exatamente. Ela gostava de dar uma relaxadinha. Exatamente. Ela gostava de sexo, ela gostava de bebida, ela gostava de arte, ela gostava de De tudo que política, é bom. de tudo que era bom, exatamente. Apesar dos problemas dela, dos perrengues dela, Não, exato, e problemas gravíssimos de saúde, né? Ela teve com aquele problemas, ela ficou entrou um ferro boa dentro parte, dela. Eu falei, exato, nossa, como ela sobreviveu a esse acidente? isso é contado na peça também, é um momento dramático, né? É uma coisa terrível. Ela passou boa parte da vida na cama, né? Ela pintava na cama, porque Tanto é que ela ela tinha um espelho em cima que ela fazia o autorretrato pelo espelho. exato, exatamente. É muito, 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 muito interessante a vida dela, muito inspiradora, muito. Muito cheia de detalhes, né? Tem muita coisa. Eu acho que
eu nunca li tantos, eu adoro ver, né, a biografia dos artistas, né? E é o dela é muita coisa. Muita Na coisa, hora que eu muita comecei, coisa. Muita coisa. E ela morreu jovem, né? Ela morreu com, eu não lembro, 40 e tantos anos, não lembro exatamente, mas ela morreu jovem, ela morreu com menos de 50 anos, eu não sei se 47, 46. Ela morreu jovem e ela produziu muito e, enfim, é realmente uma figura notável. E é bacana e interessante esse. Eu acho que ela em vida, eu acho que ela jamais imaginaria ser hoje essa figura pop mundial, planetária que ela é hoje. Nina, né? Isso acontece com muitos artistas, né? O Van Gogh morreu na miséria. O Van Gogh acho que não vendeu nenhum quadro em vida. Enfim, era sustentado pelo irmão, né? O Theo. Mas é muito comum isso, né? Artistas que não têm nenhum reconhecimento em vida e que anos depois, às vezes séculos depois, são redescobertos e que têm uma importância fundamental, seminal na história das artes, na história da cultura. Quer dizer, isso é muito comum. Escritores que não sequer foram publicados e que são redescobertos, compositores, pintores, enfim, pessoas que em vida não tiveram nenhum reconhecimento, que morreram na miséria, esquecidos e que anos depois ou séculos depois foram redescobertos, né? Ainda mais nessa época que nem mulher podia escrever, né? Tipo, aquele filme mesmo, a história de Frankenstein, ela foi escrita por uma mulher que na época foi um homem que assinou porque mulheres não Exato. podiam escrever, né? Que é assim, absurdo dos absurdos, uma mulher não poder mostrar a inteligência dela, o pensamento dela, expor os desejos e vontades como qualquer ser humano tem, né? Exato, é uma Mas, loucura. As mulheres até o século XVII não podiam ser atrizes. O teatro, sim, por exemplo, o teatro do Shakespeare no século XVI sim, não tinha atrizes. Os papéis femininos nas peças do Shakespeare, na companhia do Shakespeare e na época do Shakespeare eram feitos por homens. Então, imagine, a Julieta, do Romeu e Julieta, era feita por um homem. sim. A Desdémona, da peça Otelo, era feita por um homem. A Lady Macbeth, por um homem. A Portia, do Mercador de Veneza, por um homem. Imagina, as mulheres eram proibidas de serem atrizes. A partir do século XVII, houve. As mulheres começaram a fazer teatro, né? Mas no século XVI, no auge do teatro elisabetano, que é um dos momentos mais importantes do teatro ocidental, no século XVI, não havia mulheres no palco. Era tudo feito por homens, mas não por uma opção estética, que é diferente. Ok, quero montar uma peça com homens fazendo papéis femininos. Ou o contrário, quero montar uma peça só com mulheres fazendo papéis masculinos. Ok, daí é uma opção estética, uma leitura que eu faço de um espetáculo. Daí, ok. Ali não, ali era uma coisa que não podia. Podia Assim até como, ser preso, né? exato, assim como até o século XVIII, os atores não podiam ser enterrados nos cemitérios santos, porque era considerado uma profissão de pessoas desclassificadas, de prostitutas, de ladrões, de salafrários, enfim, de pervertidos, de malucos, o que não é totalmente mentira, mas Não, mas que mas é um de absurdo, né? drogados, mas é brincadeira, gente. Mas
teatro é feito por pessoas pudicas, Sérias, santas, inteligentes, sérias. estudadas, cultas, Exatamente. que gostam de boa leitura, que têm Exatamente. boas mentes, porque para decorar uma peça inteira na cabeça não é fácil, não é para qualquer um. É bom as pessoas Exatamente. irem assistir, ver a facilidade que está ali, mas ninguém sabe o dia a dia de um ator até chegar ali e toda aquela iluminação, todo o espetáculo acontecendo, né, Cacá? Não, você montar um espetáculo de teatro é mais difícil do que fazer decolar um Boeing, porque realmente são tantas variáveis que Tantas surpresas no às meio vezes do quando você vê o caminho. espetáculo dando certo, quando você vê o espetáculo funcionando, quando ele está de pé, está pronto, está funcionando, você passa a acreditar em milagres. Você fala, não, não é possível que esteja funcionando, porque tem tantas variáveis, tanta coisa que pode dar errado, porque aí que está. O teatro é uma arte feita ao vivo. Isso. O cinema, a televisão, você tem edição. É, o Errou, corte, faz uma vez, faz grava de duas vezes, novo. faz 1000 vezes, repete a cena até o raio da cena fica boa. É, No teatro, meus amigos e minhas amigas, você está ali ao vivo, você está ali exposto. sim. Errou, dançou. Você deu um branco, você esqueceu o texto, dane-se, Improvisa. vire-se. E caiu o refletor na sua cabeça, vire-se, improvise. Então, essa é a fragilidade do teatro, mas ao mesmo tempo é a beleza, porque é exatamente essa coisa humana, essa coisa frágil, essa coisa que está por um fio. Sabe aquela coisa que está sempre por um fio? Então, é essa a beleza de uma arte que é tão antiga, tão ancestral, uma arte que existe há milênios, e que hoje está circundado pela alta tecnologia, em que você tem telas para tudo, você tem inteligência artificial, você compra um helicóptero pelo seu celular, mas de repente o teatro, por que ele ainda é importante? Exatamente porque ele recupera certos rituais humanos, que é como na pré-história as pessoas se sentavam em volta da fogueira para contar histórias, umas para as outras, para ouvir histórias umas das outras. O teatro ainda tem esse papel de, justamente aquilo que a gente falava no começo do seu programa, de materializar essas fantasias humanas, essas utopias humanas, esses sonhos Sim. humanos. Sim. Que nada mais é do que um dramaturgo, coisas que eles sonham e que às vezes não tem coragem de realizar, eles colocam no papel e faz virar uma grande peça de teatro, né? Dentro dos seus Exatamente. poemas, dentro das suas histórias, que podem virar filme, que pode virar novela, que pode virar música, pode virar qualquer coisa. Às Exatamente. vezes, de um poema pode virar uma peça de teatro, né, Claro, Cacá? claro, Não claro. é o tamanho da leitura, e sim o conteúdo que ela pode gerar, Exato. né? Exatamente. Exatamente. Ó, É tem isso aí. a Companhia de Erros está falando, o Burrei foi uma das produções mais impressionantes que vi na minha vida. E já tem 60 anos. Olha, o Bu foi mais do que um sucesso, foi um fenômeno. Dos espetáculos do Ornitorrinco, nós fizemos muitos dos espetáculos que fizeram muito sucesso, ficaram muitos anos em cartaz, como O Sonho de uma Noite de Verão, como A Comédia dos Erros, que você assistiu, como O Avarento, enfim. Mas o Bu realmente, mais do que um grande sucesso, foi um fenômeno, porque nós fizemos mais de 1000 apresentações, fizemos 1100 apresentações, ficou quase 4 anos em cartaz, com casas absolutamente lotadas, briga na porta do Tem teatro, que pessoas ficando voltar. de fora, tendo que Tem que voltar. voltar. Tem que E o voltar. mais interessante, pessoas assistindo
tinha gente que já tinha assistido o Bu 15 vezes, 20 vezes que voltava. Realmente foi um fenômeno, mais do que um fenômeno teatral, foi um fenômeno de comunicação, né? E realmente, quer dizer, a peça ela tem uma discussão super atual, quer dizer, poderia voltar. Até recentemente foi montado aqui em São Paulo por uma companhia e parece que fizeram um espetáculo muito bacana. Eu até fui convidado, não assisti, mas recentemente teve em cartaz aqui em São Paulo uma montagem da peça O Boi. É uma das peças mais importantes, embora tenha sido escrita no finalzinho do século XIX, ela, na realidade, ela é a peça que abre toda... Pode-se dizer que é o precursor de toda a vanguarda do século XX, do surrealismo, do dadaísmo, do cubismo, porque inspirou todos os artistas que vieram na sequência, como Picasso, como Miró, como André Breton, como Salvador Dalí, enfim, é realmente uma peça que é importante não apenas para a história do teatro, mas para outras manifestações artísticas. Ele ainda fala aqui, somos um grupo de teatro sediados em São Roque e a nossa diretora conta sobre o Burrei do Ornitorrinco, que impressionou demais na época. Maravilha. E assim, a sua leitura teatral é sempre bem cômica, você vai bem você pega dos dramaturgos sempre peças mais engraçadas, sátiras. Você vai sempre para esse lado mais cômico, mais de comédia, né, Cacá? Eu tenho... Nietzsche é um alemão que era mais socialista e o que ele escrevia não era tão engraçado. Não, ele escrevia comédias também. Você está falando do Bertolt Brecht. Isso. Você está falando do Brecht, Isso. não é? Que eu montei bastante. Ele tem muitas comédias também. Ele tem coisas muito sérias. Ele fez um teatro muito político, sim, mas ele tem comédias engraçadíssimas. O Brecht tem peças como, por exemplo, Seu Puntilo e Seu Criado Mate, que é uma comédia maravilhosa. Ele tem uma comédia chamada Um Homem é um Homem, que é muito engraçada. E Brecht, tinha um senso de humor extraordinário nas canções que escrevia, nos poemas, na própria vida dele. Era um grande frasista. Então, ele teve uma trajetória política, militante. Ele, quando Hitler assumiu o poder, ele se exilou, saiu da Alemanha, morou em vários países, morou na Finlândia, morou na França, morou em vários países, finalmente se estabeleceu nos Estados Unidos, morou durante alguns anos nos Estados Unidos. Quando a guerra terminou, em 48, ele voltou para a Alemanha e fundou a companhia dele, o Berliner Ensemble, uma companhia muito importante que existe até hoje. Até hoje o teatro dele existe, continua produzindo coisas e tal. Eu montei ele, além de um grande dramaturgo, foi um grande teórico do teatro, ele foi um grande poeta e foi um grande diretor, porque quando ele voltou para a Alemanha e fundou a companhia dele, o Berliner Ensemble, ele dirigiu vários espetáculos até a morte dele em 58. Em 56, agora não lembro, 56, 58. Mas eu montei uma peça dele chamada Marragone, uma peça musical. Ele teve uma parceria muito importante com um grande compositor alemão também, Kurt Weill, que também se exilou nos Estados Unidos. Até na chamada que você fez da nossa entrevista de hoje, da nossa conversa de hoje, você colocou um trecho da Cida Moreira tocando Speak Low, que é uma composição do Kurt Weill. Não tinha como eu não colocar. Uma música lindíssima. E
esse espetáculo que a gente fez, inspirado nas canções do Brecht, do Kurt Weill, era um espetáculo de cabaré, e que a gente, embora ele tenha sido criado há muito tempo, nos primórdios do grupo, nos primórdios do Ornitorrinco, a gente até hoje, de vez em quando, remonta, porque é um espetáculo mais pocket, né? Então, vira e mexe, a gente monta, a gente faz, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, de cantar e encantar com essas Ai, não canções é? Eu acho do tão Brecht. lindo o teatro musical também, cantado, dançado. Eu acho que traz também uma leveza, né? Exatamente. Muito importante. Bom, teatro é tudo de bom. Bem, eu queria que você também, ó, aqui o Itampi B, admiro a sapiência do Kaká. Muito obrigado. Tem gente falando, oi, Carlos, convidado de peso, falando que você é um convidado de peso. Muita gente entrou aqui. Convidado de Não dá pra peso, falar. espero que, Não sei quando ele diz se convidado de de peso, gordura, né, Kaká? espero que ele não se refira à balança. Não. Que, aliás, você é um mestre na cozinha também, né? Que de vez em quando eu vejo aí os seus toques mágicos aí, as suas alquimias na cozinha. Olha, eu sou o rei do ovo frito. Eu vou te convidar um dia, para você vir comer um ovo frito aqui em casa. Parece uma coisa pãozinho francês, pode ser? Exatamente. Parece uma coisa prosaica e de fato é, mas tem muita arte. E eu faço o melhor ovo frito que você já comeu na sua vida. Com a gema molinha? Pode, claro. É o famoso, exatamente. Exatamente, meu ovo é assim. Ele é crocante embaixo. Ai, que delícia. E com a gema mole em cima. É o famoso sunny side up, como dizem os americanos. Você nunca comeu, exatamente, com um pãozinho francês, que você pode chuchar na gema. Você vai ter orgasmos gustativos provando o meu ovo frito. Com certeza. Eu amo a cozinha. A cozinha simples, a culinária simples, de coisas orgânicas, naturais, nada de fritura. Tudo é assado, meu, ou cozido. Então, assim, por isso que eu admiro. Esses dias eu vi abobrinha. Hoje eu estou comendo abobrinha e falando abobrinha. Eu não sou assim radical na cozinha, mas eu gosto muito, eu sempre gostei muito de frutas, legumes, verduras, mas eu como de tudo. Principalmente mas se eu cozinham pra gosto muito. gente, né, Cacá? Como é que é? Principalmente se cozinham pra gente. Aí a gente come ainda melhor. Exatamente. Tempero exatamente. diferente. Porque a gente enjoa do nosso tempero. A gente já falando já de... É verdade. Tem isso, né? Normalmente acontece isso, né? A pessoa que cozinha, ela mesma dá uma nota baixa para eu adoro cozinhar e o meu irmão, ele tem que dar nota. Ele não pode ser menos de 10. Que eu já falo que nota... Você tem essa coisa de dar nota? Tem que tudo? ser mais de 10. Porque eu sou viciado, tudo eu pergunto que nota a pessoa, qualquer coisa. Se a pessoa fala, sei lá, tô lendo um livro tal, nota. Eu tenho isso também. A pessoa fala assim, eu comi uma salada em tal lugar, nota. Isso, eu tenho isso. Qual é a nota? Você também é assim? Porque dependendo do número que a pessoa fala, você sabe se é bom ou ruim. Exatamente. E de uma forma sintética. Não precisa... Se der 2, você nem vai, né? Não, exato. Exatamente. A nota, ela sintetiza bem o que é aquela coisa, seja uma comida, seja um livro, seja uma pessoa, e ao mesmo tempo não precisa discursar sobre. Isso. Já uma nota, você já sabe. Eu vou dizer, 1 a 5... eu estou dando 10 com louvor para o seu programa. E
eu te dou 11 milhões. Você é fantástico. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Uma Ah, alegria eu que você está também. aqui. Eu Tanta também. E quero de inteligência que novo. a gente pode varar a noite aqui conversando sobre arte, poesia, tudo, música, tudo que você sabe de tudo. Você é um gênio mesmo. Muito Não é à toa, obrigado. não é à Obrigado. Você é toa muito que gentil. de ser quem você é. Muito obrigado. E quero de novo fazer um parênteses e fazer um pedido especial. Sim. Você poderia, novamente, Falar, o boom dedicar, explodiu? por Com favor. certeza eu vou falar no final, que a gente já está acabando a nossa entrevista aqui. Mas eu quero que você deixe uma mensagem para todo mundo e, claro, convidando todo mundo de ao Teatro Vivo assistir Frida Kahlo, que é de quarta a Então, domingo. eu quero primeiro agradecer o convite que você me fez de participar do seu programa, dizer que estou duplamente feliz, primeiro de te reencontrar. Eu sempre gostei muito de você desde a época que a gente se conheceu 2 décadas atrás Sim, e então, foi mágico esse reencontro. Muito feliz de te reencontrar. Segundo, que eu adorei participar do seu programa e quero te convidar e convidar todo o público e todo mundo que está nos assistindo e todo mundo que vai nos assistir no YouTube também, para que venham assistir ao espetáculo Frida Kahlo, Viva la Vida, de Humberto Robles, estrelado pela maravilhosa e fantástica Cristiane Trisserri. Nós estamos no Teatro Vivo, que é um teatro maravilhoso, super confortável, super bacana, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então, todas as venha, venha assistir ao espetáculo. E você pediu para eu deixar uma mensagem, então eu não poderia deixar outra mensagem que não. Bum! Explodiu! o boom explodiu, Obviamente eu muito não fiz, sucesso. obviamente eu não fiz com o charme, com a beleza, com a elegância, com o elan, com a verve que você faz, mas a minha mensagem é essa. E olha, eu quero que um dia você realize o meu sonho de trabalhar com você. Não precisa ser em cima do palco, pode ser até na produção, que daí na minha vida vai ser um bom, explodiu! Maravilha, vai ser um prazer e uma alegria. Prazer é todo meu. Muito obrigada a todas as Eu que pessoas que estão aqui. agradeço. Olha, a Renata está falando. Adorei, nota 10 para vocês. Um beijo, Renata. Obrigado. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. A entrevista completa vai estar no YouTube. Eu vou postar aqui também no nosso Instagram. Não tem como eu cortar essa entrevista. Eu vou deixar aqui inteirinho para todo mundo degustar cada minuto. Porque assim, eu teria até mais coisas para que você falasse sobre Molière, que você também fez essa peça também com esse grande artista também. Você quer falar um pouquinho mais, Cacá? O que você quiser Olha, também eu, falar. eu, eu, eu adoro Molière, é o grande gênio da comédia ocidental, sem dúvida nenhuma. Eu montei diversos espetáculos do Molière. Molière me inspira muito. Eu montei três textos do Molière. Eu montei O Doente Imaginário, foi um sucesso extraordinário. A gente viajou o mundo inteiro. Aqui em São Paulo, nós ficamos mais de 2 anos em cartaz, mas nós apresentamos o espetáculo em Nova York, na Alemanha, na Espanha, enfim, na América Latina, diversos países. Aí me Montei fala o. também dos prêmios. Nossa, a gente nem comentou sobre isso. Tem muita coisa ainda para falar. Não dá para terminar agora. Eu queria que você falasse dos prêmios que você ganhou, tanto aqui no É, nosso país como fora do país também, por favor. eu ganhei vários prêmios. Enfim, é legal, é ótimo ganhar prêmio, você fica contente e tal. Mas parece demagogia,
e clichê o que eu vou falar, mas na realidade o grande prêmio é quando a sua peça tem público. Faz Eu acho que o grande prêmio sucesso. para o ator é quando você tem público. O ator é alimentado, o ator em geral, mas o ator de teatro que faz a arte ao vivo gosta de ter o teatro cheio e principalmente sentir que o público tá curtindo. Mas Eu acho que mais o do que o prêmio, público está curtindo, quando acho que o você prêmio é consegue. mais o reconhecimento mais da crítica, né? Porque a Exato, crítica, quando exato. reconhece, te premia. Exato, o prêmio é ótimo. Eu ganhei, de fato, dezenas de prêmios aqui no Brasil e fora do Brasil. O prêmio é ótimo, você fica contente, é um reconhecimento. Enfim, eu sou muito grato aos Muito prêmios importante. que eu ganhei. Mas o que eu gosto mesmo, o meu grande prêmio é quando eu faço uma peça e ela funciona, ela faz sucesso. E o sucesso é claro que é ter a casa cheia, mas é você de fato sentir, verdadeiramente sentir, que você está se conectando com o espectador. E no teatro você tem esse feedback imediatamente. Você sabe, você sente no seu corpo e você sente quase que mediunicamente que está funcionando, porque você sente a reação da plateia, a gargalhada ou a lágrima ou mesmo o silêncio. Sim. Você sente quando a comunicação está funcionando, quando no aqui e no agora a comunicação está funcionando. As ideias do autor, seja do Molière, seja do Shakespeare, seja do Brecht, seja do Humberto Robles, através da leitura que os atores estão fazendo com o seu corpo, com a sua voz, com a sua interpretação, e com o público completando, porque o público completa a equação no teatro. Sim. Você só tem a equação completa com a presença física e viva do espectador, porque o teatro é uma arte que se faz ao vivo, ao contrário de tudo que é feito Não tem como via enganar, internet, né? via tela. É no aqui e no agora, é naquele momento. É igual eu gosto de fazer o meu programa assim, ao vivo também. Eu gosto Exato. de sentir a emoção das pessoas quando elas. Eu gosto de me colocar no lugar do telespectador, entendeu? Do internauta, por exemplo. Eu estou escutando você contar a sua história e eu estou reagindo você contar essa história. Então, essa é a Claro, mesma impressão que eu tenho quando alguém está do outro lado também escutando a sua história junto comigo. claro, Né? porque é É sem o uma outra. TP, é sem eu ler o TP, é sem o diretor falar para me ajudar, é eu aprender com você, com cada entrevistado que eu entrevisto, eu aprendo uma nova história, a profissão dessa pessoa, a respeitar a história dessa pessoa, né? Nos sacrifícios ou nas vitórias que essa pessoa teve na vida, o mundo dela ela é a estrela do mundo, né? Todos nós somos estrelas do nosso mundo, né? Todos nós somos famosos dentro do nosso mundo, né? Dentro do meu círculo, dentro do meu mundo, eu sou famosa, você dentro do seu. Só que tem gente que ultrapassa os mundos. E é isso que é importante, você jogar o seu sonho para o universo, porque você transcende, você ultrapassa limites, tempo, tudo, não é? E essas pessoas que Exatamente. você retrata, elas conseguiram passar tempo, história. Exato. E o teatro vive disso. O teatro vive a essência do teatro, porque o teatro, no fundo, não depende de nada, não depende de tecnologia. O teatro existia antes da luz elétrica, antes da É, internet, antes da máquina de lavar roupa, antes da vacina contra a poliomielite, antes do antibiótico, do automóvel, antes de qualquer coisa. O teatro não depende da tecnologia. Claro que o teatro pode usar a tecnologia, pode, enfim, você tem espetáculos super pirotécnicos, super tecnológicos,
não tem problema nenhum, mas a essência do teatro é exatamente isso que você está falando, é a materialização no aqui e no agora, porque é feito no momento real, com a presença física e viva dos atores e com a presença física e viva dos espectadores, que se cria exatamente essa alquimia da materialização dos sonhos humanos. Sim. E vamos falar também uma coisa que muitas pessoas não entendem, quando a gente deseja muita merda no teatro, né? Que as pessoas não entendem a história, porque lá atrás o sucesso do teatro era quando tinha muito cocô de cavalo. Quanto mais cocô tinha na porta do teatro, mais era porque tinha ido pessoas assistir o espetáculo e por isso que os artistas desejavam muita merda. Não era isso mesmo, Cacá? Essa é uma das... Tem muitas versões. Essa é uma das versões mais clássicas, exatamente porque as pessoas iam a cavalo, iam de charrete, claro, né? Assistir aos espetáculos, então, claro, ficava aquele monte de merda na porta do teatro, que significava, evidentemente, que tinha Sido um sucesso. sucesso. Essa é uma das versões de desejar merda, né? Merde, né? Na França, mierda nos países de língua hispânica, merda no Brasil. Agora, nos países anglo-saxões, se fala break your leg, quebre a sua perna. Break your leg. Não se fala merda, se fala break your leg, quebre a sua perna. Então, é uma outra explicação também para o merda e que junta com essa saudação do break your leg, que se usa nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos países de língua inglesa, principalmente. O pessoal de teatro é muito supersticioso, há muitas superstições no teatro. Então, uma das superstições é que desejar boa sorte traria azar para o espetáculo. Então, se desejava merda, porque já é uma merda mesmo. Então, tudo que for melhor que a merda já é melhor. Então, deseja, quebre a sua perna. Porque se você não quebrar a perna, break your leg, quebre a sua perna. Se você sair vivo, sem quebrar nada do espetáculo, já está ótimo, já é sucesso. Então, era assim, desejar o pior, porque daí tudo é lucro. Tudo é lucro. Então, essa é uma das explicações. Mas a gente poderia fazer um programa inteiro das superstições que existem no teatro. Por exemplo, dizem que você não pode assobiar dentro do teatro. Nunca entendi por quê. Na Europa, aqui no Brasil, nem tanto. Mas na Europa, na Europa, os atores, os diretores, as companhias têm horror e é praticamente uma lei, uma proibição. Você não pode entrar no teatro vestido de amarelo. Eu uma vez estava na Espanha, eu uma vez estava em Barcelona, e fui assistir um ensaio de uma companhia que eu esqueci, que eu conhecia, e eu estava com uma camiseta amarela. E eu entrei no teatro. Quando eu entrei no teatro, o pessoal que estava ensaiando saiu correndo. Eu falei, que loucura! Eu sou um monstro, o que acontece? Daí depois vieram me explicar, você entrou de amarelo, não pode. Eu não conhecia essa história. E depois eu quis saber por quê. Por que o amarelo... Não Daí pode. me explicaram que supostamente o Molière, que você comentou e nós comentamos, ele morreu em cena, ele morreu fazendo o Doente Imaginário. Entendi. Ele morreu na 4ª apresentação da peça, porque ele era ator também, além de dramaturgo. Ele morreu em cena e reza a lenda que o figurino dele era da cor amarela. Então, por conta disso, eu não sei se é verdade, tem muita lenda, muito folclore nessas superstições, mas reza a lenda que,
por conta disso, vestir amarelo para os atores europeus, para as companhias europeias, é sinal de má sorte. Então, evitam o amarelo. Nós já temos essas coisas, né? Do dia a dia mesmo. Aconteceu tal coisa que não foi muito legal e eu estava vestida como? O que que eu fiz? O que que eu comi no dia? O que que eu sonhei? Como eu levantei? Daí você fala, ai, foi isso que foi diferente. Então eu já não vou mais querer isso. Então a gente Exato. adquire... Exato. Exatamente. E o contrário também, né? Às vezes você estava com aquela sua cueca Virada do avesso? azul ou virada do avesso e aconteceu um negócio legal, você fala, não, vou sempre usar a cueca azul virada do avesso, né? Então também tem essas coisas. Mas tem muitas superstições no teatro. Por exemplo, os atores ingleses, uma das peças mais famosas do Shakespeare é o Macbeth. Sim. Muito bem. Na Inglaterra, você não pode pronunciar o nome dessa peça entre os atores, porque dizem que dá um azar desgraçado. Então, os atores ingleses e escoceses e irlandeses, enfim, sempre se referem a essa peça como a peça escocesa, the Scottish Play, porque ela se passa na Escócia. Nunca falam, nunca se referem. Então, se você encontrar com um ator inglês, ele estiver ensaiando ou apresentando essa peça, ele sempre vai falar I'm playing the Scottish Play. Ele nunca vai falar I'm playing Macbeth, porque dizem que dá um azar desgraçado falar Macbeth. Mas eu posso falar porque aqui no Brasil não dá, então tudo bem, não vai acontecer nada para nós. Aqui é bom, explodiu. Exatamente. Exatamente. Aqui é o quê? Repita. Bom, explodiu! Isso Bom, aí. explodiu Frida Kahlo, um sucesso mundial, agora com Cacá Rossetti. Não tem mais Isso como não ser bum, bum, explodiu. Olha, duplo, que maravilha. Duplo. Maravilha. E pode ser triplo também, bum, 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 explodiu. Olha, foi quádruplo. Foi 4? Não, tem que ser 3. Bum, Então... bum, bum, explodiu. Isso. Que é da Santíssima Trindade. Ah, olha. Número ímpar, né? É isso. Tá certo. Isso, olha, a Sol Bacante, é isso? Sol Bacante tá falando 10 com louvor, boom. Olha, maravilha. A Cris batendo palminha aqui, as pessoas estão comentando aqui, rindo da gente. A Cris está falando que no México não podemos usar o amarelo no palco. Ela está falando que também lá não pode. Também, então é influência europeia, espanhola. Aí. Essa coisa do amarelo, então, foi para o México via Espanha, via a colonização espanhola. Aqui no Brasil não tem muitas superstições, como eu disse, não pode assobiar, tem 800 superstições, mas esse negócio do amarelo aqui no Brasil não ainda não pegou. Tem. Mas eu acho que depois de hoje o pessoal vai começar a ficar meio assim como eu não vou te assistir de não usar amarelo. ou lembrar, ai meu Deus, agora eu entendo porque aquela peça que eu fiz foi um fracasso. Você tava de amarelo. Eu fui de camisa amarela. Meu Deus do céu, foi isso. Tá vendo? Eu acho que era amarelo, ótimo. todo mundo o vai diretor começar era um gênio. Aqui. Exatamente. Mas, enfim, eu gosto muito da cor amarela. Eu também. Eu gosto da cor amarela. Porque a cor traz do sol, o ouro, o sol, a cor do sol, a cor do ouro. Acho tem a música do Noel Rosa, pureza, Fita Amarela, brilho, do grande Noel Rosa, Fita Amarela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Fita amarela, do grande Noel Rosa. Oi? Isso. Não, é fita amarela. Então, mas é meio fúnebre isso daí também, que ele, se você vê a letra da música e ele contando da fita amarela, gravada no nome dela. Não, é fúnebre, mas é uma ode à vida, porque ele fala
Ele fala que ele não quer choro nem vela, ele quer alegria. Sim, Né? muita alegria. E o teatro traz isso pra gente, né? Muita alegria. Muita alegria, é verdade. É E eu verdade. tô louca Às pra vezes, para assistir. quem, às vezes para quem tá fazendo e produzindo teatro, traz tristezas, né? Porque os credores vêm atrás, mas Esse Cacá Rossetti, ninguém já... Meu irmão tá falando esse Cacá Rossetti. É, porque aqui no Brasil fala, Cacá, para colocar uma peça de teatro aí em ação, os patrocinadores, os empresários, empreendedores têm que investir no teatro, porque o teatro é vida, traz cultura, traz um grande entretenimento para as pessoas, né, Cacá? Ah, e para o Corinthians exatamente. voltar a ganhar É, que eu cor não vi o devemos nome usar? mas essa pergunta é ótima. Eu sou corintiano, todo mundo sabe. Eu não estou vendo. Aqui sumiu o nome da pessoa que fez essa pergunta. A Cris, a Cristiane Ah, Cisteg fez. Cristiane. Para mim não está Cisteg. aparecendo. Para mim não está aparecendo legal assim as Inclusive pessoas. nós Estão nem entrando mais. contamos essa sua parte de apresentador, comentarista de futebol que você foi tantas vezes. Quantos programas de TV você apresentou, Cacá? Olha, eu fiz TV assim de uma forma meio bissexta. Porque sempre a minha prioridade foi o teatro. Às vezes, assim, nas entre-safras, vamos dizer assim, do teatro, eu fiz televisão. Então, mas eu nunca fiz muita TV. Eu fiz 2 novelas no SBT, apresentei um programa na TV Manchete, apresentei um programa na TV Record muito tempo atrás, fiz o que eu fiz mais tempo foi programa esportivo. Eu fiz durante 5 anos o Debate Bola Isso. com, Esse eu com, lembro. com o Milton Neves na Record. Depois fiz também com a Valone na Band programa de esporte. Eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito de futebol. Sou corintiano, sempre gostei muito de futebol. Mas, na realidade, eu não sou comentarista esportivo. Na verdade, eu gosto de futebol. Então, Você na brincava verdade, ali, na verdade, né? eu no programa fazia, vamos dizer, uma espécie de um contraponto aos supostos grandes entendidos do futebol e fazia o torcedor passional, vamos dizer assim, o cara que não quer discutir futebol do ponto de vista técnico, da tática, se jogou no 3-5-2, no 4-4-8, no 5-8-6, que é discutir do ponto de vista passional, que é a essência do futebol, né? Porque o futebol aqui no Brasil tem uma característica Violenta. sociológica não, às vezes violenta, mas eu acho que tem uma coisa que é muito interessante aqui no Brasil, que é uma coisa que une todas as classes, todas as idades, é o tipo da coisa que transcende fronteiras sociais, culturais. Quase todo mundo, ou grande parte das pessoas, gostam de futebol. E é um tema que o presidente de uma multinacional conversa com faxineiros sobre futebol, discutem de igual para igual. Isso é muito legal. E um tira sarro do outro. Então, é uma atividade que aqui no Brasil acho que permeia de uma forma muito interessante Ô, Cacá, eu quero assistir vida. jogo do Corinthians com você. Meu pai era corintiano, meu irmão é corintiano. Esse daqui não. Esse meu irmão é santista, eu tenho irmão palmeirense, irmãs palmeirenses. A minha família é tudo misturado. Você eu vou torce em para todos os time? lugares. Eu transito no meio de tudo, eu quero a festa, eu quero Não, mas ali você torce para que time? Não fica em cima do muro. Eu gosto bastante do Corinthians e do Palmeiras. Não estou perguntando de quem você gosta. Estou perguntando para que time você torce. Não fica em cima do muro. Para o Brasil. Isso não é. Brasil não é time. Brasil é seleção. Para que time você torce? Você vai ter que falar.
Assim, eu tenho um coraçãozinho por causa do meu pai muito com o Corinthians. Eu gosto muito do Corinthians. Você está fugindo da. A resposta é curta e grossa, é seca. Eu torço para tal time. O Brasil quer saber para que time a senhora torce. Pro Palmeiras. Eita! Mas Agora eu magoou. amo o Corinthians, a força do corintiano é impressionante. Que vocês, mesmo perdendo, vocês estão ali na luta, na garra, na fé. Ó, e a Agora Cristiane, ó, e a Cristiane tá falando, assistimos juntos quando o Corinthians caiu da Série B. Nunca mais assisto o jogo do Corinthians com o Kaká. Ai, mano. Como se eu fosse o pé frio. Ela que é pé frio. Vamos assistir, então. Vamos assistir os três juntos, então. Próximo jogo do Corinthians, quando é que é? Vamos assistir. Mas agora que você confessou, agora que você confessou que é palmeirense, nós vamos assistir um jogo Corinthians e Palmeiras. O Corinthians meter 4-0 no Palmeiras e eu tirar sarro da sua cara. Tá bom, então, combinado. Nós vamos no Corinthians e Palmeiras. Pode tomar uma tequila junto? Claro, lógico. Então, combinado. Próximo jogo, então, Corinthians e Palmeiras. A gente junta aí as fé. Exatamente. Sem camiseta amarela também. Sem camiseta amarela? Ai, exatamente. Que pro jogo do Brasil ia ser um problema, todo mundo de amarelo. Será que por isso que o Brasil não tá ganhando tantas Copas do Mundo aí? É isso aí. Ai, é isso aí. Ó, a Cristiane tá falando assim, que humilhação. Ai, magoei. Acho que por isso que eu falei que eu falei. A Cristiane está te convidando aí, ó, pro dia 18. Ela falou, ó, venha dia 18 tomar tequila com a Frida. Lógico que eu vou. E vou toda colorida, não vou de amarelo, não, hein? Tá certo. Maravilha. Eu tô preocupado aqui com a minha bateria, porque então. o meu... que delícia. Né, eu tô tentando... Ela tá dando piscando aqui. Eu tô tentando ligar na tomada aqui, mas minha tomada tá um lixo. Peraí, deixa eu tentar salvar aqui. Eu já deixo tudo, como eu sei o ao vivo, os improvisos, de acabar a bateria e tudo pode acontecer. Como já aconteceu, eu entrevistei o Fred Klaus, que ele trabalhou 14 anos na Globo. Ele deu a entrevista de Portugal, que o horário era super diferente. Imagina, eu aqui no Brasil às 8, ele lá meia-noite. Só que assim, o meu ring light, o parafuso da parafuseta resolveu, tipo, afrouxar. Aí a hora que nós fizemos o ao vivo, a minha tela subiu. Aí eu falei, pera, deixa eu arrumar aqui. Caiu tudo. Aí eu falei, gente, eu sozinha, ninguém... Eu falei, cadê a equipe? Não tem equipe para ajudar. Aí eu falei, bem, daqui a pouco eu volto. Aí ele, não, tudo bem, acontece. Aí tudo bem, aí fui no meu quarto, que lá eu tenho aquelas penteadeiras camarim, tem bastante luz também, para não ficar tudo escuro. Aí a gente, papo vai, papo vem, 2 horas de entrevista. Fred, acabou a bateria. Gente. Tudo acontece, não tem jeito. Tem histórias para contar ao vivo, né, Cacá? É o que a gente estava falando, né? Da coisa ao vivo, né? Tem essas imponderabilidades, né? Que acontecem desde cair um refletor na cabeça do ator até você, no seu programa, está entrevistando, acaba a bateria do entrevistado, ou cai a internet. Que tal a gente fazer uma outra live com a Cristiane junto, falando da peça, do personagem dela? Aí ela tá falando que nem de verde eu posso ir. Nem de amarelo, nem de verde. A gente fazer, então, uma outra live, nós três. O que você acha, Cacá? Acho maravilhoso. Vamos só marcar. Maravilha. Então, vamos combinar isso. Maravilha, ótimo. Tá, Cristiane? Maravilha. Já está aqui convidadíssima. Só falar para mim o dia, a hora, melhor para vocês de novo.
para não atrapalhar a agenda de vocês, lotada de muito compromisso, principalmente de quinta-feira, que eu vou acabar mudando o dia do meu programa. Acho que eu vou fazer de quarta, mas quarta tem os jogos, né? Não dá também. É verdade. Eu acho que vou fazer toda segunda o meu programa. Faço o programa segunda. Segunda-feira eu falo que é o final de semana do artista. O artista, ele fez o show, fez as peças, tudo no final de semana. Na segunda é o domingo do artista. É verdade. Não é? É verdade. Então, eu acho que vai ser isso. Batizado pelo Cacá Rossetti. Boom, explodiu. Segunda-feira vai ser mudado. É que a minha agenda agora já está lá no final de junho. Mas em julho já começa nas segundas-feiras. Maravilha. Combinadíssimo. Tá combinadinho. Então, já temos combinado que você vai ver a peça e tomar uma tequila com a gente. Isso. Que nós vamos ao jogo Corinthians e Palmeiras. e Palmeiras, e que nós vamos fazer uma live com a Cristiane, você e eu. Isso, e a gente pode ainda fazer nós três ao vivo, assim, ó. Não precisa ser cada um na sua casa. A gente combina um lugar e a gente já faz. Perfeitamente. Maravilha. Ou como vocês preferirem também. Cada um na casa, no espaço aconchegante de vocês também. Que eu acho que o bom de ser assim é que você fica mais à vontade na sua casa, vestido do jeito que você quiser, de chinelo, comendo um pão de queijo ou uma abobrinha. Não, é ótimo, comendo uma abobrinha, é ótimo. Eu sou super assim, não vou dizer antissocial, quase antissocial. Eu saio muito pouco. Na época que a gente se conheceu, eu saía bastante, tanto que eu ia muito ao Colômbia. Sim. Que era um dos melhores lugares, não, né, que era o point, o grande point de São Paulo na época. Sim. Isso estamos falando do quê? Dos anos 80? Acho que 95. 95? 94, 95. Era o grande point de São Paulo. Era ali na Augusta com a Estados Unidos, né? Do Ângelo Leuzzi lá, né? Até. O falecido saudoso Ângelo Leuzzi. Ele era dono do Café Colômbia. Exatamente. E era o grande point. Ali, essa época eu saía bastante. Hoje em dia o meu point predileto, sabe qual é? Na época, a sua cama, Colômbia. o sofá, assistir a TV. Exatamente. É o meu também. É tudo fase, né? Tem fase que a gente quer conhecer o mundo fora. E tem fase que a gente quer conhecer o nosso mundo dentro, né? Como mais as pessoas e por dentro dela, não só a estética por fora, a roupa, a imagem, né? Toda aquela coisa que a noite proporciona, né? O brilho da noite, né? O brilho das luzes da cidade à noite. É verdade. Mas agora você falou uma coisa dúbia, hein? Essa coisa de conhecer as pessoas por dentro. Por dentro, a alma delas. Isso a gente continua querendo conhecer as pessoas por dentro. Sempre. Não, assim, porque tem uma fase na nossa vida, assim, quando a gente é mais jovem, que a gente não está preocupado muito no que a pessoa pensa. Mas você é jovem. Filósofo ou não. Você é muito jovem. Você olha, sinceramente, eu não te via há muito tempo. Eu te conheci 20 anos atrás. 21, segundo você, não, né? Eu tinha 21 anos. Hã? Eu tinha 21 anos. Ah, você tinha 21, faz mais de 20 anos. Mas você está exatamente com a mesma fisionomia que você tinha. A única coisa que eu acho, se não me falha a memória, é que você tinha cabelo curtinho na época, ou não? Eu tinha o cabelo também castanho, mais avermelhado. Mas não era curtinho?
ou eu tô, ou a minha memória está me traindo? Eu acho que eu tinha o cabelo mais no ombro naquela época. Eu fazia um corte boneca. Eu Um usava corte o cabelo como? castanho, avermelhado e ele em boneca, assim, tipo. Como é que é corte de boneca? Um corte boneca é um cabelo Chanel que ele vira pra fora, assim. Certo. E hoje em dia você definiria que você usa um cabelo o quê? Hoje, não, eu uso o cabelo liso, escorrido, que eu adoro, sem rolos e comprido. Certo. Não, não uso mais cabelo Chanel. Antes eu gostava bastante de cabelo Chanel. Eu acho que não era curtinho, acho que era Chanel. É É. isso aí. Chanel é o cabelo aqui mais ou menos na altura do ombro. Ah, mas então faz mais. Eu entendi errado. Eu entendi que a gente tinha se conhecido há 21 anos. Não, Não, você tinha 21 anos. eu tinha Faz mais de 21 anos. 21. Faz mais de 21 anos que a gente se conhece. Eu não vamos fazer essa Não conta, vamos não. falar em números. Não vamos falar em números. Vamos Não falar da vamos nossa falar de amizade. idade, não, porque Não em olha, números. nossa cutis está ótima. Nosso astral tá de 15 anos. E isso que importa. A gente tem muito para viver, muito para aprender, muito para ensinar também, porque mesmo a gente não tendo muita coisa, mas a gente também ensina as coisas, né, Cacá? É Ó, a verdade. Cris, ela tá falando aqui que a Frida Kahlo, em julho, ela vai estar lá em Santos, lá no Olha. Sesc de Santos, dia 21 de julho. E todos na casa do Cacá, na live lá, ela tá falando. E a Renata tá falando, vou avisar os amigos de Santos qual teatro vai ser lá a peça. Aí a Cris tá falando, né? Ah, maravilha. Ótimo. Maravilha. A Cris tá Olha, falando, vamos fazer a live na cama. olha. Eu sou um rapaz tímido, Quase na cama com Madonna. estou ruborizado com essas propostas indecorosas. Propostas indecentes. Indecentes, exatamente. Ai, vocês são realmente um espetáculo de pessoas. Vocês em si já Você são um que é, espetáculo. você que é. Eu só posso dizer uma coisa para você. Pode. Bum! Explodiu. Bom, explodiu, meu amor! Ó, e o próximo sonho de você que está assistindo pode ser o seu também. Não desista jamais dos seus sonhos. Corra atrás deles, porque os sonhos sempre estão ao nosso redor. Olha, girando, 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 né, Cacá? Então, realize o seu sonho, porque daí eu vou ter histórias para contar, né, Cacá? Porque essas pessoas não realizam os seus sonhos, eu não vou ter sonhos que viraram realidade. Então, realizem os seus sonhos. Não escutem aquelas pessoas que não são positivas, que você não é capaz, que você não consegue, que não dá, que é impossível. Isso não existe. Corra atrás dos seus sonhos e realize e se torne aí um grande diretor de teatro renomado, premiado, que está aqui comigo hoje, olha, realizando um grande sonho meu de estar te entrevistando, Cacá Rossetti. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar do seu programa. Eu desejo muito sucesso para você. Obrigada. E estou te esperando lá na peça. E isso, né? E essa Só posso dizer mais uma vez. Trajetória aqui nossa, que esse monte de coisa que a gente já está agendado aqui, com a agenda já lotada aqui, eu, você e a Cristiane aqui. Exatamente. Só posso dizer, para finalizar, bum, 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 explodiu. Bum, 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 explodiu! Você é sucesso e o sucesso está no ar agora com Frida Kahlo, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Direção geral, Cacá Rossetti. E atriz principal, Cristiane Triceri. É isso? É exatamente isso.
Então, aguardo todos vocês lá. E beijinho, beijinho para você, meu amor. Que bom te reencontrar e dessa forma tão gloriosa que eu não esperava Beijo, menos do que vida. isso. Beijo. E assistam daqui a pouco a entrevista completa lá no YouTube. Tchau, tchau.